Eu vou falar aqui para você agora do método de partidas dobradas e do balanço patrimonial. Esse nome esquisito tem uma explicação bem simples e vai ficar claro quando eu desenhar. Esse método de partidas dobradas foi inventado pelo pai da contabilidade, que era um frei lá no século XV italiano, o cara era matemático, é o Luca Pacioli. Então ele inventou esse nome chique para dizer que basicamente todo número que a gente contabiliza no negócio vai ter um débito e um crédito. Então para cada débito eu vou ter um crédito correspondente. Não precisa se perder nas palavras, porque eu acho que com um exemplo aqui vai ficar mais fácil de entender como que isso acontece. Eu vou te explicar agora um conceito bem simples, que é o de razão contábil, né? Isso aqui que eu vou desenhar, que é parecido com um T, é um razão contábil. E você nunca vai entender contabilidade se você não entender o que é isso aqui e como que funciona. É muito simples, mas ele é muito fácil, é muito útil, aliás, de contabilizar, de entender mesmo como que os números vão transitando ali nas demonstrações financeiras. Então, para cada conta do meu balanço patrimonial, eu vou ter uma razão contábil. E aqui eu vou desenhar para você um balanço patrimonial para que a gente consiga começar a entender o que é isso e o que isso tem a ver com o método de partidas dobradas. Quando eu estou falando de um balanço patrimonial, olha só, o próprio nome já vai nos dar muitas pistas. Eu tenho o patrimônio de um negócio. O que é o patrimônio de um negócio? São aquelas coisas que eu possuo ou aquelas coisas às quais eu tenho o direito de possuir. Num balanço, a gente vai ter uma divisão entre ativo e passivo, basicamente. Esses dois lados de um balanço patrimonial vão ser sempre iguais. Os números aqui vão ser iguais de um lado e do outro. E eu sempre gosto de comentar o seguinte: o balanço patrimonial é como se fosse uma fotografia. Eu não sei muito bem desenhar uma câmera não, mas é alguma coisa assim. É uma fotografia de um momento da sua empresa. Então você tira uma foto no final de janeiro, uma foto no final de fevereiro, uma foto no final de março, e você vai vendo ali, é como se fosse quando você está indo na academia e faz aquelas medidas para saber se o seu bíceps aumentou, se a bunda diminuiu. Então você vai entender como que está a sua fotografia do negócio para ir comparando como que ela está. Ela está bem ou está mal na foto? É isso que a gente vai saber das empresas quando a gente analisa o balanço patrimonial. O ativo, ele vai contemplar os bens e direitos do meu negócio. Nossa, me explica aí o que é bens e direitos, né? Então vamos lá. Um outro conceito importante, só abrindo um parênteses antes da gente entrar nos bens e direitos, é que no balanço a gente organiza as coisas por grau de liquidez. O que é grau de liquidez? É a facilidade de transformar qualquer coisa em dinheiro. Então, quando eu falo de um balanço patrimonial, eu tenho aqui do maior ao menor grau de liquidez. Bom, o que é a coisa mais transformável em dinheiro possível? O próprio dinheiro. Então, é o que a gente chama aqui de caixa. Ou seja, aquele dinheiro mesmo que eu tenho vivo ali em espécie no meu negócio. Vamos imaginar que eu tenho aqui um dinheiro no meu negócio. Eu também posso ter algumas outras coisas, né? Dinheiro em bancos, aplicações financeiras. Percebe que são todas coisas que eu possuo. Então são bens que eu tenho no meu balanço patrimonial. E a liquidez está diminuindo. Por quê? O caixa, que é o dinheiro vivo, eu pego na hora. O saldo do banco também, eu faço um Pix ali a qualquer momento. As aplicações financeiras, nem tanto. Pode ser que eu tenha alguma carência. Ah, o resgate é em 30 dias, ou o resgate é em 2 anos. Então a sua grana está travada ali no banco. Então a liquidez vai diminuindo. O que mais que eu tenho num ativo de um negócio? Eu posso ter aqui, olha, os valores que eu tenho a receber de clientes. Então é aquilo que eu já vendi, mas que o cliente ainda não me pagou. Mas por que ele não me pagou? Porque ele deu calote? Não necessariamente. Porque eu combinei um prazo maior para ele me pagar. Então eu vendi esse puff e combinei dele me pagar daqui a 3 meses. Então esse valor que ele me deve vai ficar aqui na conta de clientes. Além disso, eu tenho estoques, né? Olha como que o grau de liquidez vai diminuindo. Para eu transformar um estoque em dinheiro, eu necessariamente preciso vender. Então o esforço que eu tenho que fazer é maior. Então ele é um bem que eu possuo, mas que vai estar aqui no meu ativo. E a gente tem uma figura importante aqui no ativo, que é uma divisão também entre ativo circulante e o ativo não circulante.
Isso aqui é muito útil para você entender qualquer negócio. O que quer dizer o ativo circulante? A gente está falando de bens e direitos que podem ser realizados em até um ano. O que isso significa? Se eu vendi para um cliente e o prazo de pagamento é menor do que 12 meses, esse valor que ele me deve vai estar lá no ativo circulante. Ele tem que me pagar em até 12 meses. Agora, se eu fiz uma venda e eu combinei dele me pagar em 10 anos, imagina que, sei lá, que esse cara comprou um navio, né? Parte da dívida dele vai estar no ativo circulante, o que ele tem que me pagar em até um ano, e parte da dívida vai estar no que ele tem que me pagar depois de um ano. Então, quando eu sei analisar bem um balancete, eu bato o olho aqui e eu já entendo, olha, isso aqui é o que a gente chama de ativo de curto prazo, isso aqui é de longo prazo, né? Circulante, não circulante, lembrando que o circulante é maior do que um ano. Mas voltando para a nossa lista aqui, então nesse exemplo aqui, todos esses itens estão ali no ativo circulante, tá? Mas a gente tem aqui também ativos não circulantes. O que eu poderia ter aqui no ativo não circulante? Eu poderia ter o imobilizado, por exemplo. Então, os meus carros, os meus terrenos, veículos e tudo mais que foi imobilizado, computador, né, móveis, poderia estar aqui no ativo imobilizado. Porque para eu me desfazer disso vai demorar um tempo maior, né? Eu poderia ter aqui também uma coisa que a gente vê muito nos negócios, que são empréstimos a sócios. Então, quando eu faço um empréstimo para um sócio, ele provavelmente vai demorar a me pagar. Então, a gente costuma classificar isso aqui no ativo não circulante. Ou seja, todas essas aqui, então, olha, são contas do meu ativo. Tá? E no meu passivo, o que eu vou ter aqui? As minhas obrigações, né? Então, no meu passivo, eu vou ter as minhas obrigações seguindo a mesma lógica aqui da liquidez. Tá? Só que no passivo, eu vou ter já uma divisão inicial que é a seguinte. Além de ter o passivo circulante e o exigível a longo prazo, que são os equivalentes a circulante e não circulante, então eu vou criar uma divisão aqui. Olha. Então eu tenho o passivo circulante, eu tenho o passivo exigível a longo prazo. E eu vou entrar aqui ainda num outro grupo que a gente vai denominar que é o PL. A gente ainda vai falar dele. No passivo circulante, então, o que eu tenho? As obrigações de curto prazo. Se eu contrair um empréstimo no banco ou estou devendo um fornecedor e eu tenho que pagar nos próximos 3 meses, o que vai acontecer? Eu vou jogar aqui esses valores, né? Então eu tenho aqui tudo que eu devo de fornecedor, tudo que eu devo de empréstimos bancários de curto prazo. No exigível a longo prazo, eu posso ter, por exemplo, empréstimos bancários de longo prazo, ou seja, com mais de um ano. E no final das contas, se eu entendo o que eu tenho de bens e direitos, menos o que eu tenho de passivo, eu chego no meu terceiro grupo aqui, que é o patrimônio líquido. Que também é a origem dos recursos que criaram esse negócio. Então, quando eu falo ali que eu crio uma empresa, eu tenho a integralização do capital, aquela grana que os sócios vão e colocam nesse negócio para que ele comece a existir, que é o famoso capital social. Qual que vai ser seu capital social? Muitas vezes a gente escuta, coloca R$1.000 aí que está certo. Isso é a pior prática que você pode fazer. Quando você cria um negócio, você tem que entender qual que é o capital social que você precisa, quanto de grana você precisa para estruturar esse negócio. É R$10.000, R$100.000, R$1 milhão? Então você vai integralizar o capital social, que é o que vai estar aqui. No patrimônio líquido, a gente vai ter o capital social e a gente também vai ter o resultado acumulado desse negócio ao longo dos anos. São os lucros que eu fui acumulando. Então, quando eu começo um negócio, eu coloquei R$100.000, mas ao longo do tempo, eu vou vendendo, comprando, gerando minha DRE, recebendo esses valores e eu vou tendo resultados, lucros ou prejuízos. Esses valores vão entrar aqui. Então, esse é o conceito do balanço patrimonial. É um conceito básico, mas com um exemplo vai ficar mais claro como que ele vai funcionar. Então, para fazer esse exemplo, eu vou utilizar aqui aquele Tzinho que eu tinha comentado, que é o razão, mas eu vou criar aqui alguns razões alguns razões menorzinhos aqui para que fique mais fácil da gente contar a história dessa empresa. Então imagina que no primeiro momento dessa empresa, ela saiu do berçário lá, começou a existir. Eu fui e coloquei grana nesse negócio, né? Então eu tenho aqui uma conta no patrimônio líquido, que é o capital social. E eu tenho uma outra conta aqui que é do ativo. Vou colocar um Azinho aqui para ficar mais fácil. E aqui para lembrar que está no patrimônio líquido.
Eu abri esse negócio, eu injetei ali 10 mil reais. O que vai acontecer com esses 10 mil reais? Eles vão ser inseridos aqui nos bancos. Então esses 10 mil começam a aparecer aqui, olha. Vou colocar aqui 10K, né? Ele apareceu aqui. Mas qual que é a contrapartida? O capital social. Então no momento 1 acontece isso. Eu integralizei 10 mil reais contra bancos, 10 mil reais. Então, lembra que eu falei do método de partidas dobradas lá do Frei, Luca, Pacioli? É isso. Para cada 10 mil reais que eu coloco em um lugar, eu tenho que ter uma contrapartida em outro lugar. Então eu tive um débito em capital social, aliás, um débito em bancos e um crédito em capital social, né? O débito ele sempre vai estar aqui desse lado esquerdo, né? E o crédito do lado direito. Então aqui eu tenho um débito, aqui eu tenho um crédito. 10 mil, 10 mil. O ativo está igual ao passivo. Depois eu fui operando esse negócio e eu fiz uma venda. Aliás, antes de vender eu tenho que comprar, né? Então, eu tenho ali que pagar os meus fornecedores e alimentar o meu estoque. O que aconteceu então? Eu comprei do meu fornecedor. Ele me deu 5 mil reais de mercadoria e eu coloquei esses 5 mil reais de mercadoria no meu estoque. Ou seja, eu fiz um débito aqui nos meus estoques no momento 2, na minha operação 2. Então, débito em estoque, crédito em fornecedores. Por quê? Eu devo 5 mil ao meu fornecedor. Não quer dizer que eu estou com ele em atraso, tá? Quer dizer que eu combinei com ele de pagar 5 mil reais. Então, eu tenho aqui 5 mil de estoque e 5 mil contra fornecedores. Se a gente for entender se esse balanceio está correto, ele está correto, olha, eu tenho 10 mil mais 5 mil, 15 mil no meu ativo, 5 mil mais 10 mil, 15 mil no meu passivo. Ativo está igual a passivo, então eu estou respeitando o princípio ali das partidas dobradas, o ativo está igual ao passivo. Mas depois eu tive que fazer algumas outras coisas aqui no meu negócio, né? Então o mês foi passando e eu tive que pagar, por exemplo, um empréstimo bancário, né? Então eu tive ali um pagamento, eu amortizei o meu empréstimo. Primeiro vamos imaginar que eu contraí o empréstimo, tá? Então eu tenho aqui no empréstimo de curto prazo, foi um empréstimo pequeno, eu contraí aqui 10 mil reais de empréstimo, vou colocar um número diferente para não confundir, 8 mil reais de empréstimo, e esse empréstimo vai para onde? Para o banco. Então no momento 3, olha, eu contraí 8 mil reais de empréstimo, esse empréstimo foi para o banco, então aqui ao invés de 10 mil reais eu tenho quanto? 18 mil reais. E no empréstimo bancário aqui eu vou ter 8 mil. Então eu continuo respeitando a igualdade entre ativo e passivo nesse exemplo. Só que aí o tempo foi passando e eu fiz uma venda nesse meu negócio, né? Eu vendi para os meus clientes. Então, aqui eu tenho os meus clientes a receber. Aí só para a gente lembrar aqui, né? Estoque é uma conta de ativo, fornecedor é uma conta de passivo, o empréstimo de curto prazo é uma conta de passivo e os clientes uma conta de ativo. Então imagine aí que eu vendi 3 mil reais para esses meus clientes. Eu não recebi esse valor ainda, tá? Eu só vendi, o cliente está me prometendo pagar. Então eu vou acrescentar aqui 3 mil reais para os meus clientes. E qual que vai ser a contrapartida desse meu resultado, dessa minha venda para os clientes? Eu tive que vender alguma coisa, né? Eu tive que vender os meus estoques ali, por exemplo. Então, primeiro, né, eu vendi aqui 5 mil reais e eu tenho agora aqui os faturamentos, a receita do meu negócio. Para depois a gente entrar no estoque. Então, eu vendi 3 mil a clientes, agora eu tive 3 mil de faturamento. Onde é que está o faturamento, Pedro? Ele está aqui nos resultados acumulados, eu vou chegar lá ainda. Mas eu estou respeitando aqui a condição de igualdade. Então é como se eu tivesse aqui no meu resultado acumulado, olha, 3 mil reais de faturamento. Só que quando eu vendo, eu tenho que dar o meu produto para o cliente, né? Então isso tem que sair do meu estoque. Então ao mesmo momento que eu tive aqui no item 4, no momento 4, uma venda de 3 mil que eu estou recebendo, eu tive que pagar não, vou usar outro termo aqui, né? Eu tive que tirar do meu estoque 4 mil reais. Por quê? Os 3 mil que ele me pagou foi o que ele me devia, mas isso valia 1.000 reais de mercadoria. Eu tive que dar para ele 1.000 reais. A diferença é o lucro ali que eu estou tendo na operação, né? Então eu tive aqui uma saída de 1.000 reais de estoque
né, que foi para onde? Para o meu custo da mercadoria vendida. Então eu fiz um crédito em estoque, ele está diminuindo o estoque, contra um débito aqui, olha, no custo da mercadoria vendida. Esse custo da mercadoria vendida está aqui dentro do resultado também, ele é uma conta de resultado. Então eu tive que diminuir aqui R$1.000 no meu resultado acumulado. E aí eu tenho no meu estoque aqui então, ao invés de R$5.000, R$4.000. Se a gente for ver esses totais aqui, é só a gente fazer a soma, né? Olha só, eu tenho R$18.000 de bancos, aqui eu tenho R$4.000 de estoques, né? E aqui eu consigo ir batendo os totais. Olha, eu tenho os 18.000 aqui, 18.000 aqui, tenho os 4.000 aqui, tenho os 4.000 aqui. Os clientes eu tenho os 3.000 que estão aqui. Aqui nos fornecedores eu tenho os R$5.000. Aqui eu tenho os empréstimos, né? R$8.000. Eu tenho o capital social, que está aqui em R$10.000. E eu tenho o resultado acumulado. Esses termos aqui, para quem viu o curso, o momento do vídeo que eu falo de DRE, vai lembrar que isso aqui está parecendo com a DRE, né? Basicamente, eu vou ter aqui na DRE, então, o faturamento, que vai estar ali de R$3.000, menos o custo da mercadoria vendida. É claro que eu estou pegando só duas contas da DRE, não é a estrutura toda, né, de uma DRE. Bom, então aqui a gente estava falando do resultado acumulado, né? Eu tenho o faturamento, o custo da mercadoria vendida, eles vieram para cá, faturamento e custo da mercadoria vendida, eu tenho um resultado acumulado de R$2.000. E agora a gente vai unificar tudo isso. Eu já tenho o balanço. E o que eu tenho que extrair a partir disso? Olha, eu vou desenhar agora a DRE. Então aqui no cantinho, olha, a gente vai ter a DRE e aqui do lado eu tenho a DFC. A DRE vai considerar então o faturamento, vou colocar de forma abreviada aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho ali os 3.000 do faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, que vai ser de R$1.000. Então eu vou colocar ele com sinal de negativo. E aqui eu vou ter então um lucro líquido de R$2.000, que é justamente o que a gente tem aqui. Já a DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, vai levar em conta o que entrou e saiu no banco, né? Nesse caso, qual foi o meu fluxo de caixa? Ele foi ali, olha, um fluxo de caixa das atividades operacionais, certo? Então eu tive aliás, nem foi só de atividades operacionais, olha. Eu tive aqui um recebimento de clientes de R$10.000. Então esse foi o meu fluxo de caixa operacional, mas eu também tive um fluxo de caixa aqui de financiamento, né? De R$8.000 que entrou aqui, ó. Então eu tive aqui também recebimento de empréstimos de 8.000, ou seja, o meu fluxo de caixa foi de 18.000. Agora eu tenho a visão completa do negócio. Eu tive nesse período uma geração de riqueza econômica de R$2.000, que é faturamento menos o custo da mercadoria vendida. Eu tive um fluxo de caixa positivo em R$18.000 e aqui eu tenho uma fotografia da situação patrimonial da empresa, o que eu tenho de bens e direitos e o que eu tenho de obrigações. Vamos ver se esse balanço está correto? Se eu for somar tudo isso daqui, olha, eu tenho 18.000, mais 3.000, 21.000, mais 4.000 de estoque, 25.000 no ativo. 25.000 no ativo. Aqui no passivo eu tenho 8, 9, 10, 13.000 com fornecedores. Eu tenho aqui mais 10.000 de capital social, 23.000, mais 2.000 de resultado acumulado, 25.000. Como dizia meu professor, fecha igual boca de bode isso aqui. Eu nunca vi boca de bode fechar, não, mas ele falava isso. Então, aqui a gente tem o ativo e o passivo fechando certinho. E aqui eu fui demonstrando, com os exemplos de uma vida real de uma empresa, né? O que vai alimentando a DRE, o ativo, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, a DFC, né? Então tudo vai trabalhando em conjunto para que eu tenha as demonstrações financeiras completas. É claro que aqui está faltando aquelas outras que eu dei a dica lá atrás, DMPL, DVA, as notas explicativas, que são um pouco mais avançadas, eu não acho que é necessário a gente saber nesse momento,
Mas aqui a gente tem o básico, então, balanço patrimonial, o histórico, né, que são é o razão contábil, isso aqui é o histórico do que eu tenho registrado, a DRE e a DFC. Agora que a gente chegou ao final do vídeo, eu quero saber se você tem alguma dúvida, então deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente te ajudar. E claro, se você precisar de apoio para implementar isso no seu negócio, fala com a gente, porque aqui nós temos a Rota da Gestão, que vai ser o programa que vai ajudar o seu negócio a implementar todas essas questões financeiras, contábeis, de processos, para melhorar realmente os resultados aí da sua empresa.